Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma discussão. Na nossa aula de hoje, dia 7 de outubro, a gente vai discutir sobre colonização do continente africano. Lembrando que durante esse ano a gente aprendeu justamente o que significa colonizar um outro território e os impactos que isso gera dentro daquela civilização. Então, agora a gente vai entender aqui um pouco mais de que forma que a colonização ela ocorreu e ela se organizou aqui dentro do continente africano. Tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai entender todo esse processo e também iremos responder exercícios aqui sobre esse conteúdo. Então, bora lá. Colonização do continente africano. O objetivo aqui da nossa aula é compreender a realidade africana nesse processo de colonização que nós já sabemos que é um processo bastante violento e de que forma que isso impactou na formação da sociedade dentro desse continente. Então, gente, primeiro, que a gente vai entender aqui um pouco sobre a história e os processos da colonização no continente africano, porque houveram várias fases, tá certo? Então, a primeira delas é pensar o continente africano ainda lá na antiguidade, em que uma das suas primeiras formas de colonização foi a colonização fenícia. Lembra? A gente estuda isso sobre as civilizações mais antigas da humanidade e a civilização fenícia, ela está lá, conhecida justamente como povo do mar. Então, um povo que, de fato, desenvolveu suas atividades econômicas através do mar. Então, a colonização fenícia, que é hoje ali dentro do atual Líbano, ocorreu durante os séculos 10 ao 5 antes de Cristo. Lembrando, que o nosso calendário ele é um calendário cristão, marcado pelo nascimento e pela morte de Jesus Cristo. Depois, o continente africano também passou por um processo de colonização grega, que foi do século 8 ao 9 antes de Cristo. Do 8 ao 6. Bom, depois vem a colonização romana, que é ali entre 146 a.C., Cartago foi destruída por Roma, no que se pode considerar a implantação daquele império no norte da África. Lembrando que aqui eu estou colocando as datas, não para que vocês se peguem uma situação de ter que decorar qualquer coisa, mas simplesmente para que a gente consiga se situar aqui no tempo. De que período é que nós estamos falando? Para vocês entenderem que o continente africano ele é colonizado, gente, muito antes aí desse calendário cristão. Tá? Então, é desde a antiguidade, antes de Cristo, que o continente africano ele é colonizado. Então, realmente é um processo muito longo, e que nós iremos ver durante as nossas aulas aqui no mês de outubro, porque a gente ainda vai ver os movimentos de resistência contra a colonização, ainda vamos ver a colonização também do continente asiático. E aí, quando a gente for estudar os movimentos de dependência aqui na África, vocês vão ver que é uma colonização que durou até quase outro dia. Nós temos países aqui no continente africano que conseguiram se tornar independentes ainda na década de 60, 70, 80. Então, é algo muito recente. É a independência de muitos países dentro do continente africano. Então, gente, a colonização romana também ocorreu, O Império Romano, ele dominou toda a África Mediterrânea e uma parte do norte do continente africano, justamente ali o que faz a volta no Mar Mediterrâneo, quando ocorreu, a descolonização da África. Então, olha só, o Império Romano, isso aqui é bem importante, porque ali o norte do continente africano, o Sudão, o Egito, são países que foram marcados pela colonização, o impacto da religião islâmica que ocorreu ainda durante a Idade Média. E aí Roma também vai ter uma participação nesse processo.
porque olha aqui, né, também dominou toda a África Mediterrânea, né, ali a parte do norte da África, só parou quando entrou lá no processo de descolonização, que já é no século XX. Então, Roma conseguiu ter um domínio sobre a África de 146 a.C., para vocês terem uma ideia, e só foi terminar agora, gente, num período contemporâneo, para vocês terem uma ideia. Foi uma das maiores colonizações, né? Uma das maiores colonizações que um continente já teve. Bom, e ainda ocorreu também o quê? A colonização árabe, que justamente ocorreu durante os séculos 8 e 9 e abrangeu todas as terras que formam o deserto do Saara e também grande parte da África Ocidental e a zona costeira da África Oriental. Né? A gente aprende que a religião islâmica, que foi fundada por Maomé, ocorreu ali durante o século VII. Tá bom? Ocorreu durante o século VII, ali na Idade Média. Lembra que a Idade Média, dentro do continente europeu, é do século V até o século XV. Então, ali por volta do século VII, dentro do Oriente Médio, que é considerado um subcontinente, porque é um continente que está dentro do continente asiático. Então, a religião islâmica acaba tendo ali um domínio, um impacto bem grande no norte da África, principalmente no norte da África, ok? Bom, gente, então, essa colonização africana, olha só, a gente viu aqui já 4 tipos de colonização: fenícia, a grega, a romana, a árabe, e a gente ainda vai para uma 5ª colonização, que foi do continente europeu, né, que ocorreu por volta do século XV. Olha aí, já no período século XV, e aí lembra que é justamente o Brasil é colonizado por Portugal a partir de 1500, né? A gente tem a invasão, a ocupação do território brasileiro ali a partir de 1500, no início do século XVI, e a partir de 1530, 1531, começa de fato uma colonização dentro do território brasileiro. Isso aqui é um outro ponto muito importante que nós já discutimos aqui em outras aulas, né? Que é justamente essa nomenclatura de dizer que o Brasil foi descoberto. Porque quando eu digo que algo foi descoberto, é porque era algo que estava perdido, não tinha importância nenhuma. Então, quando Portugal chega ao Brasil, gente, em 1500, a gente diz que é um processo de ocupação, de conquista do território, não é descobrimento, porque senão eu anulo toda a história, a memória, a luta pela sobrevivência de mais de 6 milhões de indígenas que viviam no Brasil, espalhados por todo o território, de acordo com sua língua, com seus rituais religiosos, com a sua cultura. Então, por isso que o processo, né, a gente usa uma nova nomenclatura, quer dizer que o Brasil foi conquistado, foi invadido, foi ocupado pelos portugueses. Isso lá em 1500, no início do século XVI. Mas Portugal, por exemplo, que foi um país pioneiro nas navegações marítimas, consegue chegar no continente africano por volta de 1415, no início do século XV. E o primeiro lugar que Portugal chega é lá em Ceuta, no Marrocos, que fica no norte da África e que hoje é uma região em que a base religiosa é a islâmica. Então, olha aqui, eu quero que vocês vejam aí no mapa, né, justamente ali Ceuta, quando Portugal está vendo o continente africano, ele é bem próximo do continente europeu. Gente, olha aqui, Ceuta, no Marrocos, no norte da África, que começa a ser colonizada em 1415, no início do século XV. E aqui eu quero que você veja, olha aqui o continente europeu, e olha aqui onde é que está Portugal. Né? Inclusive, Portugal e a Espanha foram os 2 países pioneiros nas navegações marítimas. Então, Portugal consegue chegar em Ceuta, em Marrocos, no início do século XV, por volta de 1415, e começa a colonizar esses territórios que estão na costa atlântica do continente, né? Então, ele vai começar, olha só,
A gente tem aqui Madeira em 1420, Cabo Verde 1456, Guiné 1434. Tá vendo ali, ó, tudo na primeira metade do século XV ainda. Qual era a ideia? Vocês estão vendo aí no mapa que nós temos uma linha azul. O objetivo de Portugal era justamente sair aqui de Lisboa, tá vendo o início da linha azul, param lá em Ceuta, no Marrocos, no norte da África, e vão lá seguindo viagem. Essa viagem sempre colonizando um novo território, né? Chega lá no Congo em 1482 e vão. A ideia é aqui, ó, o Cabo da Boa Esperança, tá vendo? O Cabo da Boa Esperança, ele acaba recebendo esse nome porque Portugal passou anos tentando atravessar o Cabo da Boa Esperança, ou seja, passou anos tentando fazer a linha passar por toda a costa do continente africano, mas era uma região muito tensa, porque existia muitas tempestades, então era bem difícil deles conseguirem fazer a travessia, porque o objetivo era chegar onde? Aqui, na Ásia, nas Índias, né? E aí se liga que o Brasil tá para cá, ó. Né? Então, a ideia aqui que Portugal queria era justamente buscar uma rota para chegar às Índias, lá no continente asiático, onde os portugueses encontraram ali uma grande oportunidade de atender aos seus anseios mercantilistas, que era o sistema econômico aqui desse período, né? O mercantilismo, ele era marcado por uma ideia de que quanto mais ouro, mais metais preciosos tu tivesse dentro do teu território, do teu cofre público, seria uma oportunidade, aí sim é que você seria entendido como uma nação rica, poderosa, com muito poder político. O mercantilismo também era baseado em uma ideia de uma balança comercial favorável, né? Então, era aquela ideia de que é muito mais interessante para o desenvolvimento de um país você vender os seus produtos do que você necessitar de produtos de matéria-prima de uma outra nação, de um outro país. Lembrando também que o mercantilismo era o sistema econômico ali durante o período do absolutismo europeu, que vai ali do século XV, né, o final do século XV, o século XVI, XVII e XVIII. E o absolutismo é aquele sistema político, econômico, cultural, social, né, porque todas as decisões importantes de uma nação estão concentradas na figura daquele rei, daquele monarca, né? Um rei ou uma rainha. Então, esse monarca ele tem o poder de tomar decisões que envolvem questões políticas, econômicas, sociais, culturais, religiosas, né? Até mesmo a religião de um povo. Um rei absolutista, ele tinha o poder, a autoridade de decidir, gente. Então, é de fato um período muito controlador ali dentro da Europa, né? A gente só tem ali o final definitivo do absolutismo na Inglaterra no século XVII, na França no final do século XVIII com a Revolução Francesa, que inclusive é também o que marca a saída da Idade Moderna e a entrada na Idade Contemporânea. Então, eu quero que vocês se liguem justamente aqui nesse contexto, tá bom? Olha, e aí, né, após os primeiros contatos com as aldeias, com os reinos, com a civilização africana, os portugueses passaram a instalar feitorias no litoral. Né? Como assim feitorias? Era justamente, vai se organizar uma estrutura, uma unidade de exploração dentro desse território. Era explorado metais preciosos, o marfim e também os produtos agrícolas. Então, olha aí, né? Lembra, então, que quando Portugal chega para colonizar o Brasil em 1500, né, já estava há pelo menos quase 100 anos colonizando e escravizando o continente africano.
Bom, e a mão de obra escrava, gente, ela era a base da economia portuguesa no continente africano, né? O tráfico negreiro, ele contava com a participação das elites locais, que trocavam pessoas por mercadorias que eram trazidas pelos europeus, como tabaco, aguardente e diversos produtos manufaturados, né? Então, a princípio, os cativos eles eram levados para as plantações de açúcar existentes nas ilhas do norte do continente, tá certo? Então, e em menor escala para Portugal. Só a partir do século XVI é que o Brasil ele passou a ser o principal mercado consumidor de escravizados. Então, olha aqui, para a gente entender, né, que quando Portugal chega dentro do continente africano, a base da sua economia, que vai ser a procura por metais preciosos, pelo marfim, pelos produtos agrícolas, gente, será justamente a mão de obra escrava, né? Então, vai ser justamente os próprios africanos que já vão ser colocados na escravidão ali dentro do continente, né? E isso ocorria justamente porque uma das estratégias, e eu ainda vou comentar um pouco mais sobre isso, uma das estratégias dessa colonização, gente, era Portugal acabava ali inflamando, podemos dizer assim, motivando conflitos dentro dessas comunidades, dentro dessas civilizações africanas, porque nós estamos falando de um continente inteiro, com muitos povos, com mais de 3.000 línguas, com rituais religiosos muito diversos. Então, era comum que existissem ali conflitos. E o colonizador ele se aproveita desses conflitos internos justamente para poder romper, para poder enfraquecer a identidade e também a organização desse povo. Então, uma própria elite local se aproveita dessas, acaba criando ali vantagens, né? Como nós vimos, acabavam recebendo produtos que vinham do continente europeu, como tabaco, como aguardente, como qualquer outro objeto ali simples que existia na Europa, acabavam sendo trocados. E aí era muito comum, né, que quando duas tribos elas entravam em conflito, aqui perdia, essas pessoas eram transformadas em escravizados, ok? Um outro ponto muito importante que a gente ainda precisa entender é que essa escravidão dentro do continente africano não ocorria da mesma forma que o homem branco começa a colonizar, né, e a escravizar a partir do século XV. Nessa colonização que existe dentro do próprio continente, essa escravização que existe dentro do próprio continente africano desde a antiguidade nunca foi marcado por questões raciais, diferenças raciais, mas muitas vezes um conflito territorial, étnico, religioso, né? Agora, a escravidão baseada em diferenças raciais já é algo que foi feita pelo colonizador europeu branco ali durante o século XV, ok? É muito importante que vocês se liguem aí que existem diferenças nessas formas de escravizar. Então, voltando aqui, outro ponto muito importante é que esses cativos, esses africanos, gente, eles eram levados para plantações de açúcar que já existiam ali dentro do continente africano. Nessa própria técnica de desenvolver a cana-de-açúcar é uma técnica que foi utilizada ainda no continente africano e depois foi trazida a técnica para o Brasil. Então, a partir do século XVI, né, que o Brasil ele começa a receber os primeiros africanos para a escravidão. Então, por volta ali de 1535, em Salvador, chegam os primeiros africanos que serão escravizados, né? Pessoas que foram sequestradas de seu continente, tiveram toda a sua cultura rompida. Aqui na tela vocês estão vendo o mercado de escravos, na pintura o mercado na Rua do Valongo, né? O Debré, que é sempre quando a gente fala que nessas obras do Brasil Império, a gente ali no século XVIII, no século XIX, a gente tem aqui, não, século XVIII,
Mas o século XIX mesmo, a gente tem o Debré retratando todo o cotidiano, né, o que ele conseguia visualizar dessa cultura brasileira escravocrata, né? Então, aí nessa obra, ele dá uma sua versão de como era um mercado de pessoas escravizadas no Rio de Janeiro, onde africanos recém-chegados de seu continente eram colocados à venda como escravos. Bom, e essa intensa exploração da mão de obra acabou desarticulando as economias de vários povos africanos, né, gente? Além disso, alguns grupos tribais se especializaram na busca e captura de cativos, o que não era muito comum anteriormente. Então, a gente já tem aqui, olha, um dos primeiros impactos dessa colonização. Então, se criam guerras civis, né, que são guerras ali, conflitos dentro do próprio território. Então, os próprios africanos, eles sempre ao longo da antiguidade tiveram essas diferenças em relação à língua, à religião, à etnia, o território, mas tudo isso se agrava com essa colonização do europeu durante o século XV, porque esses conflitos eles vão ser muito mais inflamados ali, né, motivados pelo colonizador branco. Então, esses povos que poderiam estar, né, continuando evoluindo e desenvolvendo a sua civilização, tudo isso é rompido, porque também a maior parte da população agora vai ter que se esconder, né? Vai ter que parar ali a forma como vivia a sua vida para poder se esconder, porque estavam virando alvos, né? A gente era uma caça a seres humanos. Isso acontecia por parte do colonizador e acabou acontecendo por parte uma parte dos próprios africanos, né? Em que isso não acontecia na antiguidade, mas passa a acontecer, porque vai se gerar dinheiro, lucro com a captura e venda dessas pessoas. Aqui na tela vocês estão vendo uma imagem, né, de um líder africano vendendo vendendo africanos, né, negros, para um comerciante europeu no litoral. Então, é uma nova forma, né, que vai surgir dentro dessa escravização, que é, né, os próprios africanos também capturando outros africanos. Né, pensando aqui em todos os a economia desses povos toda quebrada, então esses povos também, gente, acabavam lutando pela sua sobrevivência e capturar outras pessoas também estavam incluído nisso, né? Bom, então, desde o final do século XVII, surgiram inúmeras expedições de missionários e exploradores em direção ao interior do continente africano. Então, da mesma forma que aqui no Brasil, no século XVI, no século XVII, XVIII, né, toda essa colonização do nosso território, ali no continente africano não parava, né? Então, as pessoas continuaram por 400, quase 500 anos ali, sendo retiradas desse território para a escravidão. Então, além disso, muitos grupos missionários passaram a atuar no continente com o objetivo também de converter os povos, né, difundindo o cristianismo, que também ocorreu aqui dentro do território brasileiro. E aí, lembrando, né, gente, o Brasil começa a ser colonizado por Portugal ali a partir de 1530, e em 1535 nós já recebemos os primeiros africanos lá em Salvador para serem utilizados nesse trabalho, nessa escravidão. Então, é um processo de extrema violência e que dura no Brasil mais de 350 anos. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Isso ocorreu porque a escravidão era algo que gerava muito dinheiro para essa elite branca. Então, são aqui no Brasil mais de 350 anos de escravidão. No continente africano, quase 500 anos dessas pessoas sendo retiradas do seu continente. Então, eu quero muito que vocês reflitam sobre de que forma que esse aqui foi um processo de extrema violência, ok? Então, outro ponto que a gente também precisa acrescentar aqui
a ação de exploradores que eram movidos com frequência pelo espírito de aventura e comercial. Por isso mesmo que também teve uma entrada muito grande de europeus ali dentro do continente africano no século XV, no século XVI, no século XVII. Né? Esse sentimento de aventura, esse sentimento de que eles poderiam entrar em um outro continente, é claro, enriquecer, né, dentro desse continente. Então, essas expedições elas serviram para verificar, cada uma à sua maneira, quais eram as potencialidades comerciais de várias regiões. Né? Por isso mesmo que o nome é colonização, é exploração, porque é um continente que ele é enxergado em que ele deveria ser explorado ao máximo. Isso também é uma característica da colonização do território brasileiro. Né? O Brasil foi colonizado também por Portugal, né? Ali uma região, toda a parte costeira do continente africano, tendo sido ali colonizada, né, no século XV pelo continente europeu, pelos portugueses. Então, era muito essa ideia de entrar dentro do território, identificar quais eram as riquezas, o que poderia ser retirado, o que poderia gerar um lucro para Portugal, ok? Bom, então, olha aí, né? A gente já analisou desde a antiguidade, colonização fenícia, grega, romana, árabe, europeia, ali durante o século XV, o século XVI, o XVII, e agora a gente já está no século XIX e o continente africano ele continua sendo colonizado. Mas agora, durante o século XIX, a África vai passar por um novo processo de colonização, que é o imperialismo. Então, aqui na tela vocês estão vendo a divisão da África durante esse período. Aí, o continente africano, que inclusive lembra muito o mapa do Brasil, né? Foi um continente dividido inteiro, gente, para a Europa. Vocês estão vendo aí que tudo que está de azul é a França, vermelho, Inglaterra, verde, Alemanha, laranja, Portugal, amarelo, Bélgica. Inclusive, a Bélgica ela desenvolveu uma colonização, uma das mais violentas da história do continente africano. O que está aí de rosa ou de lilás, Itália, a Espanha também participou. Então, de fato, durante o século XIX, o continente africano ele vai ser inteiramente dividido para os países europeus. E por quê, gente? Porque agora aqui, durante o século XIX, nós temos um novo processo de colonização, que é também conhecido como o neocolonialismo. Inclusive, ainda na nossa aula de hoje, nós iremos ver as diferenças que existem entre um colonialismo, que ocorreu ali a partir do século XV, e o neocolonialismo, né, que é uma nova forma de colonizar ali a partir do século XIX. Então, o imperialismo, o neocolonialismo, é um processo de expansão das grandes potências industrializadas ali na Europa, que estavam buscando colônias e áreas de exploração econômica, né? Então, são nações como essa que vocês estão vendo, a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, que vão começar a explorar de uma maneira muito efetiva o continente africano e o continente asiático durante o século XIX. Lembrando que, por que são potências industrializadas? Aí a gente precisa lembrar da Revolução Industrial, que é todo um processo que começa lá na Inglaterra a partir de 1750, na metade do século XVIII. A Inglaterra foi pioneira nesse processo, porque ela tinha uma grande mão de obra barata e disponível, porque era a população camponesa, em que aquele trabalho manual, artesanal, coletivo que ocorria na zona rural não era mais valorizado, porque surgiu a máquina a vapor. Então, existe uma grande quantidade de pessoas que vão para o meio urbano procurar trabalho e só irão encontrar esse trabalho dentro das fábricas, gente. Então, a máquina a vapor, ela revoluciona, ela muda completamente a forma de trabalho. Também é a primeira vez que vai se falar em salário, né? Tu trabalha para vender a tua força de trabalho em troca de um salário, já que antes aquele trabalho manual, artesanal,
era muito baseado para você, era um pouco na troca ali durante a Idade Média, e depois o trabalho ele era visto como algo ali de subsistência, né? Então, agora muda completamente a Europa, as relações de trabalho, as questões sociais, né? Vai se desenvolver um urbanismo muito desorganizado, o aumento da criminalidade, o aumento da pobreza, o surgimento dos bairros operários, a luta trabalhista. Então, é um período muito importante que gera um impacto em toda a Europa, tá certo? Então, lembra disso. E aí, a Inglaterra ela é pioneira também porque ela tinha uma grande quantidade de carvão mineral, que era a força, né, o que gerava a máquina a funcionar. Né, longas jornadas de trabalho, em que esses trabalhadores ficavam trabalhando nessas fábricas até 18 horas por dia, mulheres e crianças trabalhando também, recebendo menos. Então, gente, é um período de extrema exploração, né, da força de trabalho desses trabalhadores. E aí a Inglaterra ela é pioneira nesse processo. A primeira fase da Revolução Industrial ela fica concentrada ali por volta de 100 anos na Inglaterra, e a partir do século XIX, que é justamente aqui o imperialismo, a industrialização, ela começa a chegar em outras regiões da Europa, como na França, na Alemanha, na Itália, na Bélgica, na Holanda, e esses países eles também vão querer agora ir, né, para o continente africano, asiático, porque querem, já que estão se industrializando, querem aumentar as suas atividades comerciais, as suas áreas de exploração. Então, o continente africano e asiático ele acaba sendo muito impactado aqui durante o século XIX. Ok, gente? Então, a Revolução Industrial, ela justamente motivou, né, esses países a explorar a matéria-prima. Então, por exemplo, a Bélgica, ela tirava borracha lá no Congo, no continente africano, que é a matéria-prima, a borracha, para virar o quê? Pneu na Europa. Então, a matéria-prima no continente africano e asiático se transformando em tecnologia na Europa, devido a todo o conhecimento da Revolução Industrial, que teve início ali no século XVIII, lá na Inglaterra. Né? Então, outras matérias-primas também foram retiradas do continente africano, como os minérios, né, os diamantes. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo a gente presenciou a morte da Rainha Elizabeth II. E para vocês terem uma noção, gente, aquela coroa que a Elizabeth II utilizava e que estava ali em cima do seu caixão, e ela passou semanas percorrendo o Reino Unido, ali era o maior diamante do mundo, e foi um diamante retirado do continente africano durante esse período de colonização, de imperialismo, né? Então, muitas riquezas foram retiradas do continente africano. Inclusive, muitas riquezas que a gente vê dentro dos próprios museus na Europa, né? São relíquias, são artefatos sagrados que foram retirados das Américas, da Ásia, da África. Então, é um ponto para a gente refletir. Outros minérios que também foram retirados do continente africano e asiático, o ferro, o cobre, o chumbo, além dos produtos de origem agrícola, como o algodão, a borracha, né? E todos eram fundamentais para a produção industrial. Então, é por isso que o interesse desses países europeus era retirar esses produtos do continente africano e asiático. E aí nós chegamos aqui em um outro ponto que vocês devem, né, estar se perguntando, mas professora, como assim? Esses países europeus, eles se retiram do continente europeu, vão para outros continentes, né, explorar esses territórios. Por que que eles faziam? Nós já vimos os interesses comerciais em retirar minérios, né, em explorar o trabalho humano dentro desse território. Mas, gente, não dava para esses países europeus ficarem dizendo, olha, a gente vai para o continente africano, né, empobrecer vocês, criar guerras, criar conflitos, prejudicar o desenvolvimento econômico, político, educacional, de saúde. É claro que não davam para eles
dizerem isso, né? Então, o que que eles vão dizer? Eles vão inventar justificativas para esse imperialismo, e essas justificativas eram baseadas em teorias racistas. Por isso que eu coloquei os justificativas entre aspas, porque nada justifica teorias e atitudes racistas que mataram milhares de pessoas dentro de um continente, né? Então, vamos aqui, eu coloquei aqui, ó, 4 justificativas, né? Que a primeira delas era o darwinismo social. A gente estuda isso na sociologia, também a gente estuda o Darwin, né, a sua teoria lá na biologia. E olha, gente, o darwinismo social era uma teoria na qual apenas as raças superiores sobrevivem e triunfam. Isso era muito baseado na ideia da evolução que foi desenvolvida pelo Charles Darwin, né? Então ele defendia de que seres vivos só sobrevivem dentro de um ambiente se eles conseguirem se adaptarem àquele ambiente. Então ele diz, né, que algumas espécies de seres vivos ao longo da evolução conseguiram se adaptar e outras não. As que não conseguiram acabaram morrendo. Então, por exemplo, ele tinha a teoria, né, em relação ao pescoço da girafa, em que aquele animal, lá na sua origem, não tinha aquele pescoço tão grande, mas aquele pescoço foi se desenvolvendo à medida que aquele animal ele tinha necessidade de se alimentar de frutos, frutos que estavam nas copas das árvores mais altas. Então, se ele não conseguisse se adaptar, conseguir pegar aquele fruto, ele iria acabar morrendo. Então, diz que a própria espécie foi se adaptando, evoluindo, né, interagindo com o meio ambiente e conseguiu sobreviver. E o darwinismo social se baseia nessa teoria do Charles Darwin de dizer que isso também ocorre com os seres humanos, que existem raças que são superiores e raças que são inferiores, ok? Uma questão aqui que a gente precisa se ligar é nessa ideia justamente de raça superior, raça inferior, porque existem 2 erros. O primeiro erro é que não existem raças humanas, apenas a raça humana da qual fazem parte todas as etnias, né? Então, é uma espécie. Né? Não há nenhuma, e o segundo erro é que não há nenhuma etnia superior à outra. É claro que a ideia da raça é justamente entender que não existem diferenças entre os seres humanos, né? Não existem diferenças biológicas entre o ser humano, gente. Então, existe o ser humano branco, amarelo, indígena, negro. E todas essas etnias, nós temos o mesmo código genético, que é um DNA, um RNA, né? Então, nós temos o mesmo código genético, né? Então, um ser humano, uma pessoa que é branca, ela, né, vai ter o mesmo sangue, o mesmo código, né, da espécie humana de uma pessoa negra, uma pessoa indígena, certo? Então, a ideia é essa, que não existem espécies humanas, raças humanas superiores ou inferiores. Nós temos uma única espécie, que é a espécie humana. E dentro da espécie humana, nós vamos ter diferentes etnias, né? Então, outro ponto que foi utilizado aqui, principalmente, essa ideia aqui, a missão civilizadora, em que a Europa ela começa a falar de uma necessidade de civilizar a civilização que vivia na Ásia e na África, porque diziam que eram povos inferiores. Tá certo, gente? Então, essa missão civilizadora, se cometeram vários crimes contra a humanidade, né? E era basicamente uma justificativa para poder dominar, explorar
explorar o território do continente africano e asiático. E aí, dentro dessa missão civilizadora, existe essa ideia do fardo do homem branco. Então, a Europa, ela dizia muito isso: olha, nós europeus que somos brancos, nós temos um fardo, nós temos a obrigação de civilizar a Ásia e a África, porque nós somos superiores. E eles se baseavam justamente numa questão racial, de dizer que os asiáticos africanos eram povos inferiores e a Europa, o povo branco, era um povo superior. Por isso mesmo que são o quê? Teorias racistas. E essas teorias racistas, gente, elas também vão ter um impacto aqui no Brasil, quando vai surgir ali no final do século XIX, início do século XX, uma ciência, uma pseudociência, que era a eugenia, que na verdade era um racismo disfarçado de ciência, né? Então, para vocês verem como todo o impacto, né, desse imperialismo no século XIX também vai gerar aqui prejuízos no próprio território brasileiro. Então, está tudo conectado, né? Então, olha aqui, o imperialismo no continente africano, nós tivemos os franceses, eu coloquei aqui 3 exemplos apenas, mas a gente... foi todo o continente africano dividido, né? Então, olha, franceses na Argélia conquistam terras e assumem um governo, né? Os povos africanos na Argélia são obrigados a trabalhar nas plantações. Olha como que esse imperialismo ele se configura. Gente, e aí ocorre uma desorganização no modo de vida africano. É claro, eu quero que você que esteja aqui assistindo essa aula agora, faça um pouco esse exercício de se colocar no lugar de uma outra civilização. Imagina tu agora, dentro do teu território, dentro do teu país, com a tua língua, a tua cultura, a tua família, a tua religião, e tudo isso é rompido, é quebrado pela chegada de um colonizador, que te separa da tua família, que te coloca para trabalhar à força, que não te paga por esse trabalho, que te obriga a tu não pode mais praticar a religião e acreditar no Deus da tua crença. Então é de fato um processo muito violento, em que mulheres e crianças são violentadas, em que perdem suas casas, as suas terras, a sua cultura é inteiramente rompida. Então isso é para vocês perceberem como de fato um processo de colonização, de imperialismo foi muito violento, ok? Então, olha aqui outro exemplo, os belgas na bacia do Congo, né, com o uso da força e da diplomacia, o Congo se torna propriedade do rei Leopoldo II. Leopoldo II, né? Então, era um rei na Bélgica que acaba se tornando o dono de um país inteiro, gente. Acabam fazendo uma extração de uma enorme fortuna em borracha e em marfim, como eu falei, a borracha, né, se transformando em pneu na Europa. Então, matéria-prima virando outros produtos e gerando lucro para o continente europeu. E também é conhecida como uma das dominações mais cruéis da história da humanidade. Outro exemplo é a Inglaterra na África, né? A Inglaterra ela liderou a corrida pela divisão do continente africano, teve uma influência, uma colonização muito forte dentro do Egito e do Sudão, que estão localizados no norte do continente africano, e aí também, né, na Uganda, na África Oriental e na Rodésia. Então, aqui são alguns exemplos, a gente ainda vai analisar bem mais sobre a Bélgica dentro do Congo. Então, nós estamos aqui encerrando a primeira parte da nossa aula sobre colonização do continente africano. Nós já aprendemos aqui que o continente africano ele foi colonizado desde a antiguidade, antes de Cristo, até aqui o século XIX, e ainda, né, a gente até o século XX, porque muitos países na África e na Ásia só conquistaram a sua independência aqui na metade do século XX, né? Então tem muitos países que se tornaram independentes ainda ali na década de 60, de 70 e 80, e a gente também vai analisar todo esse processo. Então fica aí que daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para a parte 2 da nossa aula.